Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. Seja muito bem-vindo, você que já é um atraído pela Palavra de Deus, você que está fazendo com a gente aí essa experiência de escuta do Evangelho, de meditação da Palavra de Deus. É muito bom ter você aqui com a gente, é muito bom ter a sua companhia. E não deixando de falar a importância da gente ler também os textos sagrados, a Palavra de Deus, caso você não tenha, de repente, uma liturgia diária, ou ler da própria Palavra, para você poder experimentar da Palavra de Deus todos os dias e complementar aquilo que a Palavra de Deus traz para cada um de nós com a meditação do Evangelho. Então aqui a gente faz um complemento, mas o alimento é esse aqui, é a Palavra de Deus pura e simples. Às vezes não tão simples, para cada um de nós. Bem, hoje nessa quinta-feira, a gente celebra o dia de São Pio X. São Pio X, a gente tem que agradecer muito a ele hoje, muito, reze pedindo a intercessão dele. A gente tem que rezar muito por ele, porque ele foi um Papa que trazia como lema restaurar todas as coisas em Cristo. Eu gosto muito dessa frase, porque restaurar é uma coisa que eu gosto de fazer. E em Cristo, a partir de Cristo, é a melhor forma de se restaurar todas as coisas. Então, se você precisa restaurar algo na sua vida, seja a confiança, seja a fé, seja a esperança, seja a sua família, seja seu trabalho, seja seu coração, seus pensamentos, você pode pedir a intercessão dele, porque ele trazia esse lema de restaurar todas as coisas em Cristo. São Pio X também a gente tem que agradecer muito a ele, porque ele foi o Papa que liberou a comunhão diária para os fiéis. Porque antigamente, se podia participar da missa diária, mas só se comungava no domingo. E ele liberou, então, a Eucaristia para todos e também para as crianças. Começou a dar a Eucaristia, a primeira comunhão para as crianças, a partir de 7 anos de idade. Então ele, vamos dizer assim, entre muitas aspas, popularizou a Eucaristia, abriu as portas e tudo para que a gente pudesse ter livre acesso a esse remédio tão precioso, a presença de Cristo dentro de nós que nos transforma e dá sentido à nossa vida. Nas leituras de hoje, no livro dos Juízes, a gente vai ver o texto sobre a história de Jefté. Jefté foi um outro juiz de Israel e ele tinha também o desejo de, agora, nós vimos Gedeão esses dias que derrotou os Madianitas. Agora o povo estava sendo assolado pelos Amonitas, Era outro povo que vivia nas montanhas e tinha problema com o povo de Israel. E aí, ele querendo muito vencê-los, ele fez um voto, um juramento, fez um compromisso, fez um acordo com Deus. Senhor, se você me ajudar a vencer os Amonitas, quando eu voltar para casa, a primeira pessoa que sair, é muita radicalidade nesse pedido de Jefté. E também muita radicalidade, muita submissão, muita confiança em Deus, porque ele vai dizer, quando eu voltar para casa, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou oferecer em sacrifício. Por quê? Porque fazer um voto com Deus envolve um sacrifício, envolve abrir mão de algo. Muitas vezes nós queremos pedir coisas para Deus, alcançar coisas da parte de Deus, sem a intenção e desejo de fazer um sacrifício. E aí, sem entender que fazer um voto com Deus é perder. Por exemplo, eu tenho um voto com Deus de castidade, pobreza e obediência. Isso é perder. Quanta coisa que eu não perco por causa disso? Porque ter um voto com Deus é aprender também a fazer um caminho de perder. Perder coisas, perder pessoas, perder oportunidades, perder situações. E isso é prática da vida cristã. A vida cristã vai me levar a perder. Eu vou perder amigos, eu vou perder de estar em lugares, eu vou perder, às vezes, noites de sono, como a galera que, bendito seja Deus, está aí rezando o rosário com o Frei Gilson, então está perdendo noite de sono. Fazer compromisso com Deus sempre vai nos levar a perder algo, mas vai nos levar também a ganhar algo na eternidade, se formos fiéis ao que estamos assumindo junto com Deus. E aí, Jefté vai então
abrir mão e se disponibilizar a perder. Só que aí ele não imaginava o que ia acontecer. Porque quando ele consegue a vitória, que ele volta para casa, que ele tá chegando, a filha dele sai de casa dançando. E vai dizer o texto que era filha única. Não tinha nenhum outro filho ou filha além dela. E aí Jefité rasga as vestes e, como um ato de desespero, né? Deus, logo ela. E aí a filha já entende, né, que havia um propósito com Deus. E aí é muito bonito ver o temor de Deus da filha, ver o entendimento que a filha tinha de Deus. Então isso mostra que Jefité era um cara que havia testemunhado muito bem a Deus e ensinado a sua filha, porque ela vai dizer: pai, faça comigo o que você tem que fazer, porque você se comprometeu com Deus. E com Deus a gente não brinca, com Deus a gente não volta atrás, com Deus a gente não muda. Às vezes a gente está num caminho e diz para Deus: Senhor, eu te entrego minha vida. E aí ele pede algo pra gente e a gente volta atrás. Porque a gente não está disposto a dar, a gente não está disposto a entregar, a gente não está disposto a perder, a gente não está disposto a ser generoso, a ofertar. Então a gente precisa ter em mente que a vida cristã é ofertar, é perder, é dar, é isso. É abrir mão, é esse movimento aqui, de dar, de ofertar. E aí ela só pede para que possa se despedir então com as amigas durante 2 meses. E aí o texto vai dizer: passou os 2 meses, ele fez o que tinha que fazer. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, independente da dor, independente de entender ou não, independente de gostar ou não, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Às vezes é preciso, mesmo com dor, dizer não a um filho, mesmo sem entender, renunciar a um desejo, a uma vontade, a uma oportunidade. Tô falando muito de oportunidades hoje, então deve ter alguma coisa aí que talvez alguém precise escutar isso. Que talvez a gente precisa perder oportunidades por causa de Deus. Perder coisas que parecem tão boas por causa de Deus. Então, a palavra oportunidade está vindo todo o tempo na minha cabeça. Então, a gente precisa aprender a perder em Deus, porque em Deus perder é ganhar, sempre. Em Deus, sempre perder é ganhar. A gente perde dignidade, paciência, perde conforto, mas a gente pode ganhar muito em Deus, muito, muito. Quando a gente escolhe passar pelo que tiver que passar, por amor a Jesus, Ele depois honra a gente, coroa de vitória com algo muito melhor que a gente nem podia imaginar. Então, vale a pena. Vale a pena gastar a vida por Jesus e perder tudo por Ele. Vale muito a pena. E aí a gente vai ver o evangelho de hoje, que mais uma parábola do reino, que vai dizer que o reino dos céus, a festa já está preparada, o cordeiro já está morto, né? Os cordeiros já foram mortos. Na verdade, o cordeiro, por excelência imolado, já está morto, mas ressuscitado, obviamente. Então a festa já está preparada, mas os convidados. Então, hoje, o evangelho ele vai falar sobre os tipos de convidados. E os tipos de convidados também manifestam o tipo de pessoas que estão vivendo hoje. Como, por exemplo, os primeiros a serem convidados não quiseram ir à festa. Porque tem gente que não quer o céu. Tem gente que prefere a si mesmo, os seus gostos, as suas vontades, as facilidades, os prazeres. Então não quer o céu. Porque se eu escolho um prazer, eu não quero o céu. Se eu escolho a minha vontade, eu não quero o céu. E tem gente, como os convidados, que não quiseram ir. Tem outros convidados que não dão prioridade. Como a gente, muitas vezes. As coisas de Deus não é prioridade. O que é de Deus, eu deixo para depois. Rezar, eu faço amanhã. Ler a palavra, eu leio depois. Participar da missa, domingo que vem tem missa de novo. Então, ou seja, as coisas de Deus não são prioridade na minha vida. Eu escolho coisas que muitas vezes não são de Deus ou não vão me levar a lugar nenhum. E aí, nós precisamos nos atentar a isso. Que tipo de prioridade eu estou dando para Deus? Que lugar Deus está tendo na minha vida? Também, o outro grupo, aí vai ver assim, a festa está preparada e tem que ter alguém. Então tem que ter gente para a festa. Então eles vão na rua e chamam quem está lá. Algumas pessoas estavam com vestes dignas, ou seja, estavam preparados para a festa. Esses vão ficar. Mas tinha um homem que não estava com vestes adequadas, ou seja, não estava preparado, né? Não estava
não era digno daquele lugar. Isso revela pra gente que só vai entrar no céu quem for digno. Mesmo a festa estando preparada, mesmo o nosso Senhor estando agoniado, desejando gente no céu, desejando encher a festa, mas Ele não vai permitir que alguém que não está preparado esteja lá. Como que eu vou saber se eu estou preparado? Através da luta contra o pecado, através de uma vida de santidade, através de purificar as minhas vestes. O Apocalipse vai traduzir pra gente que nos céus, debaixo do altar, estão aqueles que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, ou seja, aqueles que se misturaram, lavar e alvejar é misturar também, né? Se misturaram com o sangue do Cordeiro, aqueles que comungaram dignamente, aqueles que viveram uma vida com Deus, aqueles que estiveram em Deus. Então, se eu estou em Deus hoje, fazendo uma caminhada em Deus autêntica e verdadeira, Ele vai me dar o prêmio, vai me regalar, vai me premiar com a herança eterna do céu. Então, isso que nós devemos desejar: sofrer o que tiver que sofrer, perder o que tiver que sofrer, perder o que tiver que perder, viver o que eu tiver que viver no dia de hoje, em vista do amanhã no céu, porque a festa está preparada, só me esperando chegar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.